Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões para o concurso de oficial de justiça do estado do Rio Grande do Sul. Lembrando sempre, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso de oficial de justiça, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo, pessoal, e acompanha o assunto da questão de hoje, que diz assim: a Lei número 13.709/2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. O tratamento de dados pessoais, letra A, não poderá ser realizado para proteção do crédito. Letra B, poderá ser realizado mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Letra C, não poderá ser realizado para a tutela da saúde em procedimento realizado por profissionais da área de saúde ou por entidades sanitárias. Letra D, poderá ser realizado somente sem o consentimento do titular. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Para saber disso, nós vamos pegar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é aqui a nossa LGPD, e vamos analisar comigo o capítulo 2 referente ao tratamento dos dados pessoais. Especificamente falando aqui da seção 1, que diz dos requisitos para o tratamento de dados pessoais, e pegando agora o artigo 7º. Ali no artigo 7º está dito: o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Vamos ao inciso 1 dizendo: mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. O que já responde lá a nossa questão. Fica lembrando disso, ó. Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Quer dizer, tratar os dados pessoais pode ser realizado mediante o fornecimento do consentimento pelo titular, ou como tem uma opçãozinha lá da questão, disse que sem o fornecimento do consentimento pelo titular. Com consentimento, claro, do titular é que pode ser feito o tratamento desses dados. Agora, vamos aproveitar a questão e vamos falar dos outros incisos também. Então, além disso, dizendo que poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, o tratamento também pode ser realizado para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, em certas situações, há que se fazer o cumprimento de uma obrigação legal, e aí também podemos fazer o tratamento desses dados. Inciso 3 aqui, pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em lei e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres. Observados, claro, a disposição do capítulo 4 dessa lei. Então aqui é um ponto importante, dando o ok para o tratamento dos dados pela própria administração pública. E isso é importante saber também. O nosso inciso 4 aqui dizendo: para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Por exemplo, para fazer estudos, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, precisa fazer lá um estudo ou uma determinada pesquisa. Então, sim, ele pode fazer o tratamento daqueles dados. Agora, nesse caso, para a realização de estudos por algum órgão de pesquisa, é garantido sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. O que é a anonimização dos dados? É tratar os dados de tal maneira que eu possa utilizar aqueles dados sem identificar individualmente cada pessoa relacionada àqueles dados. Quer dizer, aqueles dados fazem parte de um pacote de dados, por exemplo, 6.000 usuários foram analisados, 6.000 pessoas foram analisadas, mas pegando cada um daqueles dados lá, eu não posso identificar individualmente a quem pertence esse ou aquele dado. Aí isso nós chamamos de anonimização, tá? No inciso 5º, indicando que o tratamento de dados pode se dar também quando necessário para execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato, do qual seja parte o titular a pedido do titular de dados. Então, claro, num contrato do qual o titular faz parte desse contrato,
contrato, né, e a pedido dele, obviamente, pode ser feito o tratamento dos dados. Também para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou ainda arbitral, certo? Isso tudo levando em conta a lei de arbitragem, no caso aí desse último, no caso de uso arbitral também, então é possível fazer o tratamento desses dados. Aqui no nosso inciso 7º diz assim: para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou do terceiro. Seria basicamente aqui dizer que é possível usar então, realizar o tratamento daqueles dados para proteção da vida ou para a integridade física do titular ou de terceiro, certo? Então quando ele fala em incolumidade física, aqui a gente pode imaginar a integridade física daquele titular ou do terceiro. E aqui no 8 nós temos para a tutela da saúde, que está lá na questão também, nós vamos analisar para a tutela da saúde, e aí diz exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Então é possível fazer o tratamento de dados em relação à tutela de saúde? Sim, mas exclusivamente em procedimentos que são realizados por profissionais da saúde, por serviços de saúde ou por autoridades sanitárias. No 9 nós temos quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros, e no caso aí então ao interesse desse que é o controlador dos dados, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Isso quer dizer que, havendo a necessidade de alguns direitos e liberdades fundamentais do titular que vão prevalecer, então em relação ao controlador e o terceiro. E no 10 aqui, pessoal, para a proteção do crédito. Então é possível fazer o tratamento dos dados também para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente de proteção de crédito. Feito todas essas análises aqui, pessoal, vamos voltar para a questão para ver cada item de novo, né? Então ele fala, o tratamento de dados pessoais, letra A, não poderá ser realizado para a proteção do crédito. Errado, pessoal, acabamos de ver aqui, ó, que sim, ali no inciso 10, que para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente, portanto, é possível fazer o tratamento dos dados, sim, ele poderá ser feito para a realização de proteção de crédito. Errado a letra A, que diz que não poderá, né? A letra B, poderá ser realizado mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Claro, pessoal, o mais óbvio aqui é a resposta, essa letra B de Brasil. Por quê? Obviamente o tratamento dos dados, ele poderá ser realizado mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Se eu, Rodrigo, que sou o titular dos dados, eu estou fornecendo consentimento para o tratamento dos meus dados, então, logicamente, isso eu estou dizendo, pode tratar os meus dados. Então é uma questão meio óbvia, mas às vezes o pessoal se perde aí na resposta. A letra B já é a resposta correta. A letra C diz, não poderá ser realizado para a tutela da saúde em procedimento realizado por profissionais da área de saúde ou por entidades sanitárias. Sim, poderá, pessoal. Pode ser sim realizado para a tutela de saúde, claro, por profissionais da área de saúde ou por entidades sanitárias. Pode sim. Né? A letra D diz se poderá ser realizado somente sem o consentimento do titular. Não, é o contrário disso, como descreve a letra B. Pode ser realizada mediante o fornecimento do consentimento pelo titular e não sem o consentimento do titular, o que não teria cabimento. Imagina, o titular não deu consentimento para tratamento dos dados, então vamos tratar os seus dados. Não, o titular forneceu o consentimento para tratamento de seus dados, então vamos tratar os dados. Então aqui a resposta, de fato, a letra B de Brasil, de acordo com a LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Ficamos aqui com B de Brasil, pessoal, era isso na aula de hoje. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso de oficial de justiça, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!